Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez. Eu convido todos vocês a abrirem as Sagradas Escrituras na Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon. Nós leremos do verso 1 ao verso número 7. Nós vamos começar uma série expositiva nesta epístola. Que Deus nos abençoe, fale no nosso coração e traga ricos ensinos à igreja nesse tempo. Epístola de Paulo a Filemon, do verso 1 ao 7. Você que está em casa e nos acompanhe, a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, lemos a sua palavra mais uma vez. O Salmo 122 já nos falou o coração, nos animando. E agora, Pai, neste texto bíblico, pedimos a sua iluminação. Que o Senhor venha trazer ricas lições ao seu povo, venha nos edificar. Por sua graça, por sua abundante misericórdia, trate as nossas vidas, Senhor, e abençoe a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Oscar Wilde foi um famoso escritor irlandês do século XIX. E uma certa vez, Wilde disse que conseguia viver muito bem durante 6 meses com um elogio bem feito. De fato, os elogios não fazem muito bem ao nosso coração, mas nada impede que nós os façamos oportunamente. O Senhor Jesus, Ele não proveu para nós apenas exemplos mortos. O Senhor Jesus nos coloca ao lado de pessoas que procuram viver o Evangelho no temor do Senhor, procurando glorificar a Cristo em todas as coisas. Essas pessoas são bênçãos em nossas vidas. O testemunho que essas pessoas nos dão é um testemunho animador. Hoje, ao começarmos uma série de sermões na Epístola de Paulo a Filemon, eu quero tratar justamente disso. O tema do sermão desta manhã é um testemunho animador. E para entendermos esse tema, eu convido você a me acompanhar na análise desse primeiro grupo de versos aqui da correspondência que Paulo encaminha a Filemon, correspondência que nós nos propomos aqui a discutir, a estudar. E hoje eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou explicar todo o texto, e aquelas costumeiras divisões decorrentes do tema eu vou apresentar apenas no final do sermão. Então acompanhe comigo. Vamos voltar ao texto, ao verso 1 desta curta missiva, e lá nós encontramos o texto bíblico nos dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Paulo começa esta correspondência se apresentando, e ele o faz como prisioneiro de Cristo Jesus.
Aqui nós encontramos uma indicação da condição de Paulo no momento em que ele escrevera esta correspondência. Ele estava preso, literalmente. Por isso que esta carta também é uma das chamadas cartas do cárcere, epístolas da prisão. Há uma polêmica aqui a respeito do lugar onde Paulo estava cumprindo a sua pena. Se era em Éfeso ou se era em Roma. Esse problema é um problema que persiste, é uma questão inconclusa e nós vamos deixá-la assim. Não pretendo aqui responder e defender onde Paulo se encontrava ao escrever essa carta a Filemão. Isso não interfere no estudo que nós iniciamos aqui da correspondência. Há alguém com Paulo, é o irmão Timóteo, ele é coautor desta epístola. E por que Paulo o menciona aqui? Muito provavelmente porque Timóteo era alguém muito interessado em resolver o problema dessa igreja. Então Paulo menciona que há alguém com ele escrevendo essa correspondência e muito interessado a resolver o problema de Filemão, o problema que ele estava enfrentando, o problema com o qual ele deveria então lidar mais adiante. Timóteo amava essa igreja, estava envolvido na resolução da dificuldade. Bom, os dois escrevem, Paulo e Timóteo, ao amado Filemão. O destinatário dessa correspondência era um gentio próspero da cidade de Colossos. E Paulo havia participado, pela graça de Deus, na conversão desse irmão, de Filemão. O versículo 19 desta carta vai nos apontar isso. E Paulo chama Filemão de nosso colaborador. Então vejam, Paulo escreve juntamente com Timóteo essa correspondência que é endereçada direta e primeiramente a Filemão. Versículo 2: E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Como eu disse, Filemão é o principal destinatário dessa correspondência, mas há outras pessoas que são mencionadas aqui. E sem dúvida, essas pessoas mencionadas aqui, elas são importantes para a situação que Filemão teria de enfrentar. Essas pessoas são importantes para ajudarem Filemão na resolução desse problema. Quem são essas pessoas que Paulo menciona aqui? A primeira delas é Áfia, provavelmente a esposa de Filemão. A segunda pessoa que aparece é Arquipo, talvez o filho do casal. Paulo o chama aqui de companheiro de lutas. Arquipo vai aparecer na outra carta da prisão que Paulo escreve, que é a Epístola aos Colossenses. Ele aparece lá no capítulo 4, verso número 17. Então, vejam, Paulo destina a sua correspondência a Filemão, a Áfia, provavelmente a esposa de Filemão, a Arquipo, talvez o filho, nós não sabemos, é alguém que está envolvido também no trabalho ali, mas há também a menção de que essa carta é dirigida à igreja que funcionava na casa de Filemão. Meus irmãos e irmãs, aqui há algo muito interessante. Paulo encaminha essa correspondência primeiramente a Filemão, para tratar de um problema bem particular. Filemão deveria lidar agora com uma situação decorrente da fuga de um escravo seu chamado Onésimo.
Nós vamos tratar isso nos sermões posteriores. É uma questão extremamente particular. Só que Paulo aqui não trata esse problema apenas com Filemão. Aqui Paulo nos diz que essa carta é uma carta aberta a toda a igreja. Isso mostra que a vida particular de Filemão, que era o colaborador de Paulo, que recebia a igreja em sua casa, tinha tudo a ver com a igreja. E a igreja tinha a ver com a vida particular de Filemão. A igreja iria participar da resolução de um problema particular de Filemão. Há crentes que acham isso um horror. Partilhar a sua vida particular diante de um problema específico com o pastor da igreja, com os presbíteros da igreja, com a igreja de um modo geral, nem pensar. Eu não estou dizendo que nós devemos ficar bisbilhotando a vida uns dos outros, não é isso. Mas há determinadas situações em que a igreja precisa participar, em que os presbíteros precisam estar envolvidos. É preciso partilhar com o pastor da igreja. Meus amados irmãos, a razão é muito simples. Nós somos membros de um corpo. E quando um membro do corpo está ferido, todo o corpo sofre. Então é um problema particular que Paulo então quer resolver, e há muitas pessoas envolvidas. Paulo, Timóteo, que amava muito aquela igreja e amava Filemão, Áfia, Arquipo e toda a igreja. Todos são convocados a participar da resolução de um problema particular daquele que hospedava a igreja na sua casa. Então não tem essa, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Pastor não precisa saber. Quem diz que eu tenho de conversar com os presbíteros, os anciãos da igreja, pessoas experimentadas? Por que eu devo procurar um casal mais experiente para me ajudar? Eu que resolvo a minha vida. Ninguém tem de se intrometer na minha vida coisa alguma. Parece que não é isso que Paulo quer dizer aqui nesta correspondência. Versículo 3: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha a maneira como Paulo cumprimenta Filemão e os demais. Com graça e paz. A igreja nesse momento precisava da graça de Cristo para que o problema fosse resolvido, e da paz incomparável que só o Senhor pode fornecer à igreja. Versículo 4: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha só, Paulo agora agradece a Deus ao se lembrar de Filemão em suas orações, e ele possui algumas razões para isso. Aqui há algo muito importante. Ao falar sobre a vida de Filemão, sobre o seu testemunho, sobre a sua decência e piedade, o que Paulo faz? Primeiramente, Paulo agradece a Deus por isso. Aqui há algo muito importante para entendermos o tema do sermão de hoje. Paulo não está aqui exaltando virtudes inerentes que Filemão possui. Paulo está agradecendo a Deus pela vida de Filemão e pelo modo como esse irmão procedia na fé. O fato de Filemão animar a igreja que estava em sua casa não se dava em função de talentos que ele possuía de maneira inata. Tudo isso era dádiva de Cristo. Por isso que Paulo aqui começa agradecendo a Deus pelo modo piedoso como esse irmão se comportava no meio da igreja. Versículo 5: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Olha, Paulo dizendo que tem ciência, ele tem conhecimento, primeiramente do amor que Filemão tinha em relação ao Senhor e aos demais irmãos.
A maneira como Filemão vivia, amando o Senhor e ao próximo, lhe fornecia condições para enfrentar a situação que Paulo vinha agora expor no momento. Meus irmãos e irmãs, o amor a respeito do qual a Bíblia menciona não é sentimento, não é aquele rompante de emoções, é constituído antes de práticas piedosas. Quando nós lemos Paulo em outro momento, lá na primeira carta dele escrita à igreja em Corinto, capítulo 13, do verso 4 ao 7, nós temos ali um conjunto de práticas fincadas em decisão. Inicialmente, nós não sentimos para amar, nós decidimos amar. O amor que Paulo menciona ali, em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, não tem a ver primeiramente com sentimentos. A gente acha que para amar o outro, nós precisamos sentir uma coisa boa pelo outro. A Bíblia não fala sobre isso. É evidente que quando nós amamos, nós passamos a sentir coisas boas por aquele que é objeto do nosso amor. Mas inicialmente, amor não é isso, é fazer. É não andar de maneira soberba, é não arder em ciúmes, é não andar inconvenientemente, é não se ressentir do mal. Isso tem a ver com prática, fazer alguma coisa pelo outro. A melhor maneira de nós dizermos que amamos alguém é fazendo algo piedoso por alguém, é fazendo por ele, mesmo quando o coração está fervilhando de mágoa, de tristeza, de decepção. Isso é amor de acordo com as Escrituras. É por isso que Jesus, quando diz que nós devemos amar os nossos inimigos, Jesus não está pedindo uma coisa completamente contraditória. Ora, nós pensamos inicialmente o quê? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu sinto ódio por ele, eu estou ferido por dentro por causa daquilo que ele me fez. Jesus diz: tem de amar, tem de amar o próximo, tem de amar até o inimigo. É fazer por ele, fazer alguma coisa por ele, mesmo que você esteja sentindo algo muito negativo por ele. Paulo tem ciência de que Filemão procura amar o Senhor. O testemunho desse homem indica que ele procura amar o Senhor e amar também o próximo. Então era do conhecimento de Paulo a postura desse irmão que é destinatário agora na correspondência. Mas Paulo também tinha conhecimento da fé desse homem. Ele havia abraçado o Evangelho e agora procurava viver de acordo com os preceitos de Deus. Ou seja, a visão de Filemão não era mais guiada pelo paganismo. A vida de Filemão recebe agora um outro direcionamento. O fundamento das suas escolhas, das suas decisões, a interpretação que esse homem passa a ter da realidade é orientada pelo Evangelho que ele havia recebido também por intermédio do apóstolo Paulo. Então Filemão tem condições de entender aquilo que Paulo vai colocar nessa correspondência. Filemão já havia testemunhado que era um homem que procurava viver em obediência à palavra do Senhor. É isso que nos diz o verso 5. Verso 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Uma outra coisa que Paulo nota na vida de Filemão e que era motivo de suas orações de agradecimento ao Senhor era a comunhão desse homem. E comunhão basicamente é compartilhamento. Eu tenho dito aqui, já mencionei em outras ocasiões, essa ideia não é minha originalmente, outros já disseram isso, que comunhão é basicamente, primeiramente, um compartilhamento daquilo que nós pensamos. Então, quando nós dizemos que temos koinonia, nós queremos dizer, em primeiro lugar, que nós pensamos concordemente no Senhor. É por isso que Paulo menciona aqui a comunhão da tua fé. É evidente que esse compartilhar se dá em outras esferas também. Mas Paulo está dizendo aqui que esse homem, ele expressa também comunhão da tua fé. Isso é motivo de gratidão por parte de Paulo.
E o desejo de Paulo aqui é que essa comunhão se torne mais eficiente no conhecimento. E vejam que conhecimento aqui, o conhecimento que Paulo menciona, não é um conhecimento meramente teórico. Por quê? Porque Paulo diz assim no verso: conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo está falando de um conhecimento que desemboca na prática do bem, e que Filemão podia ver também em Paulo e Timóteo. Então tem a ver com prática, essa comunhão tem a ver com prática também. Esse conhecimento é um conhecimento que desemboca na vida prática. Ora, o problema que Filemão terá de enfrentar aqui é um problema de ordem prática também. É uma comunhão fincada em um conhecimento para com Cristo, que se refere à forma de se viver para a glória do Senhor. E Paulo agradece pelo testemunho desse irmão, por causa do seu amor, da sua fé, da sua comunhão. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo sente conforto e alegria ao ter ciência do modo como Filemão procurava viver. E diz mais que o testemunho de Filemão trazia ânimo ao coração dos irmãos. Paulo não apresenta aqui um tratado rebuscado, ele diz que o coração dos santos tem sido reanimado por intermédio da vida de Filemão. E o apóstolo Paulo não vê problema em fazer essa afirmação. Não se preocupem, Paulo aqui não está sendo antropocêntrico, exaltando o testemunho de uma pessoa e deixando Cristo de lado, de jeito nenhum, porque ele sabe, nós já vimos indicações disso, de que quem dava suporte, quem fazia com que Filemão andasse assim, era o próprio Senhor. Então Paulo não vê problema em falar sobre o testemunho desse irmão e dizer que por intermédio dele a igreja era reanimada. A palavra reanimado que Paulo utiliza aqui é interessante, porque ele retira do uso militar. A palavra anapepautai que Paulo utiliza aqui era uma palavra utilizada quando as tropas, depois de uma longa jornada, elas eram liberadas para um descanso. Então imaginem o exército caminhando depois de longas horas, um exército exausto, e de repente o comandante dá ordem para descansar. Eles param e descansam para tomar fôlego. É a mesma palavra que Jesus utiliza lá em Mateus capítulo 11, verso número 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É a mesma palavra. E é engraçado porque a palavra coração que Paulo utiliza aqui não é a palavra cardia, é a palavra que tem a ver com tripas, vísceras, entranhas. É o descanso mesmo, sabe, do corpo. Então, o que Paulo está dizendo é que o testemunho desse irmão dava fôlego para a igreja. Era um homem piedoso, que por causa do seu amor, por causa da sua fé, por causa da sua comunhão, animava a igreja, como se desse um novo fôlego para a igreja continuar caminhando. Imagine você exausto, cansado, desanimado, pensando em abandonar os compromissos com o reino, querendo não mais ser presidente da UPH, não quero mais saber de SAF, os adolescentes estão me cansando, a mocidade só me dá trabalho, a junta diaconal com dificuldade, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, e de repente Deus coloca alguém ao seu lado para lhe animar. É assim que o Senhor faz conosco, é isso que Paulo está destacando aqui. E a gente está desanimado e alguém vem nos dar ânimo para nós continuarmos a nossa jornada.
É como se recebêssemos mais oxigênio e agora a gente consegue chegar até o final. O Senhor faz isso conosco. Ele coloca pessoas ao nosso lado, nos dando um testemunho animador. Que bênção isso! Eu louvo a Deus porque essa semana eu tive pessoas ao meu lado que o Senhor colocou para me dar mais fôlego. Pessoas que vieram ao gabinete, falaram comigo, e o Senhor me reanimou. Dá para caminhar mais, dá para ir mais adiante, tenha ânimo. É isso que o Senhor faz conosco. Por isso o testemunho de Filemão é animado. Aqui vão as 3 lições bem rapidamente para a gente concluir. Filemão apresenta um testemunho animador, segundo nos diz o apóstolo, primeiro por causa do amor que demonstrava. Isso está no verso 5. O amor que Filemão demonstrava animava a igreja que funcionava na casa dele. Você se lembra daquela passagem lá de Hebreus capítulo 10, versículo 25? Quando lá diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, a gente deve congregar não é só para deixar o pastor feliz porque os bancos estão repletos na igreja, não é isso. Se a gente for para o verso anterior, verso número 24, lá diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Por que é bom nós estarmos na presença dos outros? Por que é importante nós congregarmos? É importante nós congregarmos, estarmos juntos, porque nós somos estimulados pelos outros a amarmos mais o Senhor e o próximo. Nós somos estimulados pelos outros à prática de boas obras. Irmãos, é por isso que a vida virtual é muito árida. A gente não aguenta muito tempo. A gente sente falta do abraço animador, do aperto de mão. A gente sente falta de olhar nos olhos, não pela mediação de uma tela de celular, de tablet ou computador. A gente precisa daquele calor, daquele abraço, daquele ânimo. É alguém que pega na nossa mão e nos leva mais adiante a dar alguns passos na caminhada. Nós somos estimulados quando nós congregamos assim. Amamos. A gente vê no dia a dia, na prática, pessoas demonstrando amor. Filemão apresenta um testemunho animador por causa do amor que demonstrava, mas também por causa da fé que demonstrava. É um compromisso que esse homem tem com Deus, com o Evangelho, uma fé que tornava eficiente a prática também, observando o que Paulo estava fazendo, Timóteo e todos os demais. Em terceiro lugar, Filemão apresenta um testemunho animador por causa da comunhão que demonstrava. Ele partilhava da mesma fé que Paulo e Timóteo, e ele entenderia então a mensagem destinada principalmente a ele. Ele compartilhava a fé, compartilhava a sua casa, certamente ajudava os irmãos que necessitavam de algo para subsistência, e isso animava a igreja. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Águas Claras. A nossa igreja foi indicada por um pastor conhecido. Essa pessoa trabalha com a justiça e acompanha alguns casos de pessoas que estão presas e as famílias ficam desamparadas. E foi solicitada à nossa igreja uma ajuda para uma família aqui de Planaltina. E eu passei o caso, já é a segunda família que nos encaminham. Eu passei o caso para a junta diaconal e imediatamente a junta diaconal agiu. Os irmãos foram visitar, levaram socorro, vão ainda buscar algumas coisas para ajudar essa família. E depois a pessoa me mandou um áudio. Eu passei para a junta diaconal
agradecendo e muito feliz por causa do socorro que a igreja prestou. Isso nos anima. O testemunho desses irmãos, da junta diaconal que está disponível, disposta, que age constantemente para ajudar a igreja. A gente está em casa, está tranquilo, está fazendo as nossas coisas, e a junta diaconal está fazendo isso aqui para arrecadar alimentação, para ir ao mercado, comprar alimento, para visitar as famílias e levar um socorro. Isso é animador, é um testemunho animador que Deus utiliza para nos fazer caminhar um pouco mais. Qual foi o desfecho dessa situação trazida por Paulo? A gente ainda não estudou, a gente vai ver, mas se você já leu essa epístola, nós não sabemos o que deu o final disso. Será que Filemon recebeu Onésimo conforme as recomendações de Paulo? A gente não sabe. O testemunho de Filemon era animador? Sem dúvida alguma. Há muitos irmãos e irmãs que nos animam na caminhada, sendo instrumentos do Senhor e motivo de orações de gratidão de nossa parte. Eu não tenho dúvidas disso. Mas Filemon, Onésimo, eu e você não estamos libertos completamente do pecado e nós podemos desobedecer os preceitos do Senhor. É por isso que o destaque desta correspondência não é outro senão o Senhor Jesus, que nele nós podemos confiar. Não há um desfecho, mas a exaltação daquele em que nós podemos confiar. Se Filemon não recebeu o escravo convertido depois de tudo que ele lhe causou, olha que bênção, Cristo nos recebeu, apesar de tudo que nós fizemos. Ele nos recebeu. Filemon deve ser considerado, mas mais considerado deve ser aquele que agiu na igreja de Colossos por meio de Filemon. Aquele que age na igreja por meio de seus servos, para que o corpo, a igreja, seja bem ajustada e edificada. O pastor pode lhe animar, mas pode falhar. Os presbíteros podem nos animar, mas podem falhar. Seus pais podem lhe animar no amor, na fé e na comunhão, mas podem falhar também. Aqueles irmãos que têm sido uma bênção em nossas vidas podem falhar, mas Jesus não falha e nos dá exemplos vivos, cujos testemunhos são animadores, mas para que por meio deles nós olhemos para o nosso Redentor, que é o autor e consumador de nossa fé. Que Deus continue levantando homens e mulheres com um testemunho animador para nos ajudar, para nos incentivar, para nos estimular no amor, na fé e na comunhão. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por lermos esta passagem, obrigado pela orientação que vem do Senhor, obrigado por todos os irmãos e irmãs que têm sido uma bênção em nossas vidas e sabemos que o Senhor os tem levantado, e é por isso que nós lhe agradecemos, ó Deus, pela vida desses irmãos. Obrigado pelos irmãos que o Senhor nesta semana levantou para trazer ânimo ao meu coração. Obrigado porque o Senhor tem feito isso na igreja, no atual cenário pelo qual nós temos passado, uns estimulando os outros, animando os outros. Muito obrigado, ó Deus, nós lhe agradecemos imensamente. Coloque ao nosso lado pessoas para nos animarem, Senhor, na caminhada, ó Deus, trazendo um testemunho animador, expressando, demonstrando amor, fé, comunhão. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por a vida desses que o Senhor tem levantado e que nos fazem olhar para o seu amado Filho Jesus. Ó Deus, abençoe o seu povo, a sua igreja, continue, ó Deus, sustentando todo o seu povo. É no nome de Cristo Jesus que lhe agradecemos
por este momento e pela palavra do Senhor que fala ao nosso coração e chama a nossa atenção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.